Então, hoje venho trazendo o tema que é como dialogar com as crianças, né. E quando a gente fala em diálogo, a gente fala de uma troca de ideias, né. Eh, eu acho que essa é a primeira boa ideia desta desse vídeo, né, dessa tentativa de de amadurecer, né, como fazer isso, vamos amadurecendo juntos, né, como que a gente dialoga com crianças, né. Então, logicamente, a minha base é essa base haitiana, é esse pensamento, né, da criança, e em Haiti a gente vai entendendo que a criança vai ser encouraçada, né, mas a gente não sabe quando que ela está sendo encouraçada, né, nós, né, dessa abordagem, a gente sabe que esse encoraçamento é um enrijecimento, né, é uma forma de estar fechando para o mundo externo e fechando um pouco também para o mundo das emoções. Então, assim, um jeito de não sofrer. Como é que o ser humano desenvolve recursos para não sofrer? Lá desde a infância, por isso que nós vamos falar sobre esse diálogo com as crianças, lá desde a infância a gente começa a esticar, encolher, entortar, olhar feio, olhar calmo, olhar com amor, olhar com fúria, a gente vai desenvolvendo habilidades corporais de autorrepresentação. E nesse desenvolvimento da autorrepresentação, a gente vai se encouraçando, esse é o termo que a gente utiliza, né. A criança vai nessa formação, então você vai vendo crianças que têm o ombro bem durinho para cima, a gente vai vendo crianças que não levanta completamente o braço, preste atenção aí em casa, né. A gente vai vendo crianças que encolhe o bumbum para frente e fica numa posição, tímida, inibida e às vezes a gente ouve as mães dizendo: "Ai, que foi, né, tá com vergonha?". Imagina, acho que a vergonha deve ser da mãe quando fala isso, porque chega uma criança no meio de uma festa e a criança chega tímida para cumprimentar, algumas mães dizem: "Que foi, tá com vergonha?". Isso tenho a impressão que não ajuda, quando você está com vergonha, se alguém falar: "Está com vergonha", eu tenho a impressão que não nos ajuda no lugar adulto, imagino que no lugar infantil também não ajuda, né. Então assim, a gente vai falando muito espontaneamente do lugar das nossas fixações, a gente vai falando do lugar dos nossos encoraçamentos. E muitas vezes o adulto que está falando com a criança fala de um lugar infantil, com aquela criança, então fala do lugar da vergonha e fala: "Ah, eu sei o que é isso, vergonha, eu também sentia quando eu era menina". Porém, né, se a gente ficar num lugar e ocupar o lugar do adulto que vai refletir sobre a sua função de contribuir e ajudar a criança, né, a lidar com as suas emoções e com a sua bioenergia, né, se ela está exuberando, se ela está encolhendo. Então, assim, eu quando sei dessa responsabilidade, esse vídeo é um convite para saber dessa responsabilidade, eh, aí vale a gente, sei lá, pensar, ter ajuda para esse pensamento, entender e silenciar para ver, assim, o que é melhor dizer numa hora dessa. Quando quando meu filho e minha filha estiver tímidos em alguma situação, como é que eu posso ajudar a bioenergia que está paralisando a se mover, né? Às vezes a gente ajuda dizendo: "Vamos lá fora ver como que é o parquinho? Parece que tem um parquinho lá fora". E assim, quando a gente às vezes a criança não consegue, se relacionar rapidamente, então a gente mesmo começa a se relacionar com a criança para ela soltar a sua bioenergia, para ela voltar respirar melhor aí você vai com ela no lugar, mostra, fica junto, daqui a pouco você vai
não na intenção de reter a criança para você, mas na intenção de encorajar e depois você vai soltando, né, devagar, né, essa criança, se for o caso dela se sentir bem naquele ambiente, porque pode ser que a gente esteja num ambiente que não é legal para a criança, e aí o fato da gente, às vezes, em alguns ambientes, proteger mais as crianças, às vezes soltar mais a criança. Vamos ver o que aquela criança vai sentir daquele lugar, daquelas pessoas e como que ela vai conseguir se soltar. Só não dá para imediatamente, por ser um adulto que quer vê-la feliz, falar, vai brincar, e vai nananá, e vai... E vamos ver se a criança está pronta. Por isso a ideia de um diálogo, né? Não é fazer o que você entende que é bom para essa criança, mas saber onde essa criança está para poder levar essa criança a relaxar e a querer se relacionar. Sempre isso, né? Eu acho que a dica é sempre essa. Como estão as relações dessa criança? Sua criança está bem, mas assim, ela está se relacionando bem? Né? Como que está essa relação, né? E normalmente, né, essas crianças, elas são educadas por adultos que também foram e tiveram ideias muito endurecidas, né? E aí a gente precisa soltar as nossas ideias, né? O Reich tem uma frase, né, no livro da Criança do Futuro, que é: não há obstáculo maior e que prejudique mais uma pesquisa ou a compreensão de uma situação do que respostas prontas para problemas desconhecidos. Isso é maravilhoso, né? E a gente tem muito isso acontecendo em nós. Respostas prontas para problemas desconhecidos. Então, ele cita um exemplo no livro que é: vamos abrir uma estrada, né? E na abertura dessa estrada, eu sei como chego, né, na estrada, mas eu não sei as curvas, é uma montanha, eu não sei o que eu vou atravessar, eu nem tenho instrumento para tudo que eu vou necessitar nessa estrada. Então, assim, eu tenho que primeiro fazer um estudo, né, de onde eu vou pôr a mão, do que eu vou construir, né? Então, a construção de um diálogo que vai favorecer, né, uma, uma criança a se sentir ela mesma, a se sentir espontânea e ter umas defesas que não sejam defesas tão rígidas, enrijecidas, que ela não possa se divertir com os amigos, que não possa se divertir com a vida, que comece a ter muitos medos crônicos que vão cronificar, e medos crônicos, medos muito fortes, que não teve ajuda dos adultos, que se fixem na infância, fixou na infância, eu vou levar esses medos, essa impressão, eu vou levar esse susto, eu vou levar essa atenção para toda a vida, né? Então, assim, o nosso grande desafio também, quando a gente vai falar em educação de uma criança, como é que eu educo uma criança? Educação não é educar com a leitura, né? Eu acho que essa palavra talvez nem esteja tão bem colocada, quando o Reich destaca isso também, a educação sexual, isso é uma palavra fora de contexto. Nós não temos como educar sexualmente uma criança, a não ser que você vai se relacionar com essa criança, isso é o caos. Então, assim, educação sexual é diferente de uma educação de leitura. Então, educação sexual significa ajudar seu filho a resolver os problemas emocionais, para ele conseguir se relacionar com todas as crianças, né? Para em algum momento da vida, de tanto se relacionar com todas as crianças, ele possa escolher com qual criança ele quer se relacionar sexualmente, né? E a gente permitir que essa escolha seja um direito, né? Seja um ajuste possível, um direito que essa criança tenha, né? De escolha, né? Então, e a gente vai ajudando a resolver as questões bioenergéticas, né? Como ou expansão demais, ou
ou uma repressão demais, porque tudo que diminui, né, eu preciso ver como é que está o espaço de pulsação, né, de uma criança, para eu saber se ela está saudável. Então a gente funciona no sistema nervoso autônomo entre a contração e expansão, contração e expansão. Se eu tenho o campo da contração encolhido um pouco, em função dessas couraças, eu posso ter um espaço diminuído, a amplitude da pulsação diminuída. Isso faz com que eu perceba que aquela criança é mais espontânea, aquela criança é mais presa, aquela criança parece assustada, aquela criança parece perdida, aquela criança parece confusa. Então, antes de eu querer, né, desenvolver uma conversa com uma criança, um diálogo com uma criança, ou uma ordem para a criança, eu tenho que ver onde ela está, né? Porque se ela estiver num lugar muito humilhado e eu chegar com mais humilhação, eu vou ajudar? Ou eu vou piorar essa humilhação e esse corpo vai encolher ainda mais? Então, assim, eu tenho que ter minimamente a capacidade, né, de me colocar no lugar daquela criança, né? Eu tenho que ter a coragem de me aproximar da dor daquela criança e entender muitas vezes como eu posso ajudar. E se eu não souber como eu posso ajudar, eu tenho que procurar ajuda, né, de algum profissional que eu diga, olha, me ajude a entender o que está acontecendo com a minha criança, me ajude a abrir um diálogo. Eu não sei conversar com meu filho, né? Então, sim, isso não raro acontece, né, nas nossas casas, em alguns momentos. Acho que todo mundo que é pai e mãe já passou por isso. Eu não sei conversar com meu filho, né? Eu me lembro uma vez de dizer para o meu filho, eu não sei falar com você sobre isso. Eu nunca tive um filho dessa idade e eu não sei falar com você sobre isso, mas eu preciso te dizer que eu estou assustada e por isso estou reagindo talvez de formas que de, próprio de quem não sabe o que fazer, né? Então, em muitos momentos, nós não temos respostas e fingir que temos para um problema que nem sabemos exatamente qual é, né? Então, assim, há momentos em que está todo mundo perdido, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de orientação, né? Então, assim, eu acho que para uma primeira fala sobre o que é um diálogo com uma criança, o que é ajudar uma criança a se desenvolver da melhor maneira possível para aquela criança, né? Porque eu não posso também ter uma criança que não vai ser uma criança extremamente pulsante, pulante e feliz. Eu não posso fazer com que essa criança seja aquilo que eu sonhei. Então, assim, eu acho que a gente tem que sonhar, né, com o jeito que uma criança vai ter, depois a gente tem que desistir desse sonho e simplesmente observar quem é aquela criança, qual é o potencial daquela criança e até onde ela pode ir. E ela muitas vezes não pode ir onde eu quero que ela vá, ela pode ir onde ela pode ir de fato, com os seus recursos daquele momento, né, em função de vários contextos, que não é só a minha relação com a criança, a relação dos familiares com a criança, do ambiente familiar, mas também tem o ambiente escolar, tem outros ambientes que a minha criança começa a circular, então eu não sei tudo dela. Eu tenho que dialogar, eu tenho que perguntar, eu tenho que aguentar escutar, eu tenho que ter uma maturidade para esse papel de diálogo, onde eu possa e saiba escutar sem me desesperar, onde se eu tiver muita reatividade, eu tenho que acalmar a minha impulsividade, minha reatividade para escutar a conversa inteira que a criança vai dizer, né? E uma coisa interessante também é que o foco, né, o Reich fala isso também nesse livro, o foco não está no que a criança expressa, né? O foco, mas no que ela guarda, que constitui dentro dela. Isso foi eu que escrevi, mas com as ideias do Reich, né? Então, assim, o foco, a criança fala, eu vou matar, né? Não tem problema. Se ela está falando que vai matar, isso não significa que ela vai matar. Mas se ela não falar e começar dentro dela, guardar isso, porque não, o ambiente não aguenta, né? As crianças vão brincar de arma. Então vai virar bandido. Não tem problema. Eles começam num ambiente saudável, eles brincam um pouco de arma, daqui a pouco eles trocam, eles soltam a arma e brincam de outra coisa.
aí brinca de espada, daqui a pouco ele solta, daqui a pouco ele brinca de formas mais construtivas. Então, algumas coisas que passam, se puderem ter espaço, né, no ambiente para elas soltarem, isso não significa que ela vai ser aquilo, né. Então, por isso o foco não está no que a criança expressa, mas no que ela guarda e vai constituir um arcabouço de materiais nocivos para as relações, né. Então escrevi isso pensando em estar falando sobre essa, eh que não é o que a criança faz, mas a estrutura emocional. Então eu tenho que ajudar a criança nessa estrutura emocional, nessa solução de algumas angústias emocionalmente que vão surgindo, né. Se se isso foi bom para pensar, se você tem criança no seu entorno, né, e isso te ajudar a pensar e suavizar e aumentar o seu grau de percepção de quem é aquela criança, eu acho que a gente já fez a nossa função.